Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos, a jornada de Josué se encerrará. O homem que passou por todas as dificuldades ao lado de Moisés, depois da morte do profeta, receberá a importante missão de continuar guiando o povo hebreu para adentrar a terra prometida e também conquistá-la. Mas no fim de sua vida, Josué ainda terá de enfrentar uma dura batalha, e somente após conseguir descansará em paz nos braços do Senhor Deus. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Bíblia, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Que esteja gostando! A propósito, me conta aqui nos comentários o que você tem achado da jornada de Josué. Quem vocês gostariam também que fosse o sucessor do homem? Além disso, o que você tem aprendido com esta importante história bíblica? Tem achado edificante os ensinamentos? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Bíblia, a vida de Josué chegará ao fim, depois de ter se tornado o sucessor de Moisés, escolhido pelo próprio Deus, e tendo uma vida cheia de lutas, muitas dificuldades, mas também sendo agraciado por muitas dádivas do Senhor, ela chegará ao fim. Mas antes de partir, Josué ainda fará uma grande revelação. A vida de Josué, depois de suceder Moisés, não será nada fácil. O homem tomará como responsabilidade para si não somente guiar os hebreus em sua fé, como também tomar toda a terra prometida para o seu povo. Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Mas Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Publicamente, Moisés também advertiu Josué a ser corajoso e forte para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. Com isso, após o falecimento de Moisés, Josué foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus. De todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué e Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam a permissão de Deus para adentrar em Canaã. Logo no início de sua liderança, Josué presenciou e precisou enfrentar dois grandes problemas. Primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois, ele também precisou vencer o exército dos cananeus, que surgiu logo à sua frente. Josué enviou 2 espias para fazerem um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó. Esses espias receberam a cooperação de Raabe, uma habitante de Jericó. Josué também pediu para que eles mantivessem a missão em segredo. O motivo disso era para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com os 12 espias enviados por Moisés. Naquela ocasião, os 10 espias incrédulos conseguiram desencorajar o povo. O agir de Deus a favor do povo de Israel fez então com que os moradores daquelas terras ficassem apavorados. No capítulo 3 do livro de Josué, temos até mesmo uma descrição de como Deus
sobrenaturalmente, interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram na água, para que assim todo o povo hebreu pudesse atravessar o rio. Com isso, o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. Josué assim demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas destas táticas, aos olhos humanos, eram completamente diferentes e inusitadas. Mas foi assim até mesmo na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. No 7º dia, então, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com um grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Mas estas não foram as únicas batalhas grandes que Josué teve que enfrentar, já que em seus últimos anos de vida o homem ainda passará por grandes dificuldades. Isso porque ocorrerá a batalha final dos hebreus contra os gigantes de Monte Hebron, e ela será grandiosa. Com grande esperteza e sua fé, o homem vencerá os gigantes. Após isso, amando do Senhor, ele ainda dividirá a terra de Canaã em 12 tribos, assim como o Senhor terá lhe ordenado. Josué ainda discursará ao povo após mais essa ocasião, para que possam alegrar os corações de todos e os preencher de fé. O homem refletirá sobre como foi sua vida e como Deus foi bondoso com todo o seu povo e os guardou por todo o caminho desde o Egito, que Deus os salvou, fez atravessar o Jordão, que colocou abaixo as muralhas de Jericó e que até mesmo fez chover pedras de fogo do céu e que parou o sol. E os guiou a cada passo, e que também, estando com Deus, nada conseguiu os parar. Além disso, Josué ainda pontuará que os hebreus conquistaram reinos, até mesmo o dos mais descrentes, e que assim, mesmo diante da dificuldade, o Senhor deu terras e vinhas, e que Deus, a Ele devemos temer e servir com sinceridade, pois Ele guardou a todos por todo o caminho, e que assim devemos continuar servindo o Senhor Deus de Israel para todo sempre. Após fazer o seu discurso a todo o povo, Josué alegrará os corações dos hebreus. Mas neste momento ocorrerá uma grande passagem de tempo na novela. Ocorrerão de passar 30 anos. O profeta sucessor de Moisés, então, já aparecerá bem mais velho, com os cabelos brancos e o corpo frágil, à sombra de uma tamareira. Ele estará acompanhado de sua esposa Aruna. O homem então estará refletindo que no final da vida devemos entender os propósitos que Deus nos dá e que conseguimos compreendê-los e assim passar os ensinamentos à frente. Neste momento, sua amada brincará dizendo que Josué está parecendo um velho falando assim. O homem então abrirá um largo sorriso e os dois se sentarão e conversarão sobre a sombra da tamareira, sobre tudo o que passaram durante a vida. Josué dirá que sempre se lembrará de Aruna com os olhos da mocidade, e que assim sempre terá certeza plena de que ela é o amor de sua vida, a companheira ideal e a mulher que escolheu para estar sempre ao seu lado. Aruna, por sua vez, olhará de forma apaixonada para seu marido. Ela ainda dirá que eles tiveram uma vida muito plena, cheia de alegrias. Josué então confirmará que tudo isso valeu a pena, pois sempre estiveram juntos e nunca perderam a fé. O casal, mesmo depois de tantos e tantos anos, ainda se mostrará completamente apaixonado. Logo após, os dois se beijarão e trocarão carícias. Mas logo Josué dirá que está muito cansado e perguntará à sua amada se ela se importa dele se deitar em seu colo. Aruna, com lágrimas nos olhos, logo perceberá que Josué
foi chamado para estar junto ao Senhor. A mulher, mesmo que triste, aceitará que seu amado se deite. Araúna ainda dirá que depois de tantos anos de luta, Josué merece descansar. O homem então repousará sua cabeça no colo de sua amada e declarará todo o seu amor por sua esposa. Josué então dará o seu último suspiro embaixo da tamareira, aquela que nasceu a partir da semente que ganhou de Moisés, para que plantasse na terra prometida. O homem então falecerá em grande plenitude e descansará nos braços do Senhor. Araúna, por sua vez, chorará copiosamente pelo falecimento de seu marido, mas terá plena certeza de que ele partiu da melhor forma possível, tendo cumprido todos os desígnios do Senhor. Depois disso, um novo líder de Israel surgirá. Assim como Josué terá recebido uma semente de tamareira, Otniel receberá o mesmo presente de Josué. Mas o homem não será um profeta. Por ter vencido o rei em sua última batalha, ele será considerado um juiz. Assim, ele será apresentado diante de todos os hebreus. Com isso, Josué terá feito ele plantar a semente de tamareira que recebeu, e assim também passará a guiar o povo. É válido lembrar que seu nome em hebraico, Josué, significa Salvador ou Eterno que salva. Segundo a Bíblia, ele foi um guerreiro determinado e, para os judeus, figura entre os líderes mais importantes da história de Israel. Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo, somos também informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos consideram a possibilidade dele ter sido treinado militarmente pelo exército do faraó. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Certamente, este foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele também pôde adquirir alguns traços da personalidade de Moisés e adicionar o seu próprio valor e caráter pessoal, como a paciência, a mansidão e a liderança. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período de grande seca no deserto, até que finalmente conseguisse chegar na terra prometida em Canaã. A história de Josué e seu exemplo como homem de Deus certamente ensinam muitas lições a todos. Josué morreu com 110 anos de idade e foi sepultado em suas terras perto de Timnat-Será, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte de Gaás. Mas quando ainda chegou o seu tempo de dissolver o seu comando, Josué tomou a importante decisão de reunir todas as tribos de Israel. Em seu discurso de despedida, ele ainda pediu para que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com Deus. Ele também advertiu o povo a guardar os mandamentos do Senhor e sempre se manterem fiéis a Ele. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela A Bíblia? O que acharam do final de Josué? Além disso, o que aprenderam com a importante história deste personagem? Conseguiram entender as mensagens bíblicas? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.